Seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Aqui eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre especialidades médicas, o dia a dia ali do médico com o paciente e também sobre gestão e empreendedorismo. Nós vamos unir a gestão e a medicina, trazendo insights valiosos para vocês. Oi, gente, seja bem-vindo ao Médico Líder Podcast. Lembrando vocês que nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram e na Amazon, como Médico Líder Podcast. E hoje eu estou empolgadíssima, porque eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que é a doutora Juliana Paola. Olá! Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com você, falando um pouco aí De tudo da minha um pouco. vida, de tudo um pouco. Da vida real da doutora Juliana Paola. Exatamente. A vida é como ela é. A vida é como ela é. E doutora, de verdade, tô muito empolgada, animada. Eu tava conversando um pouquinho antes, a gente fez um podcast com a doutora Mariela. E a gente fez como se fosse assim, né? Pensar um pouco sobre a carreira, fazer uma reflexão. E eu vejo assim, a sua evolução de carreira e a minha também, porque há 20 anos atrás a doutora Juliana fez o meu parto, o parto do meu filho, né? E é muito louco parar para pensar o quanto a gente pode se transformar, se reinventar ao longo dos anos, né? Então vai ser muito legal conhecer um pouco, compartilhar um pouco da doutora Juliana e inclusive gerar essa conexão com outros profissionais também dessa questão da carreira, né? Porque eu acho que, sem dúvidas nenhuma, você é uma Juliana, há 20 anos atrás era uma, e hoje tem uma outra fase de vida, né? Então, hoje, quem que é a doutora Juliana e quais as frentes que você trabalha, doutora, que você atua? Então, eu considero exatamente isso, Kátia. Eu era uma doutora Juliana quando eu me formei e hoje eu sou uma outra doutora Juliana. E a gente passar por cada fase da vida, nossa, reflete também no consultório. Então, eu me formei há 25 anos atrás e quis fazer ginecologia e obstetrícia, era o meu sonho. Eu assisti o parto do meu irmão caçula, quando minha mãe engravidou pela 7ª vez. Então, Mentira! Meu Deus! 7 irmãos? Eu tenho 7 irmãos, são 8 filhos. Minha mãe adotou uma menina quando ela foi ter o 4º filho. Ela foi ter o 4º filho e minha mãe adotou uma menina e voltou com 2. Foi ter um e voltou com 2. E aí, quando ela engravidou do meu irmão, eu tinha 18 anos. E como eu queria fazer medicina, a ginecologista a obstetra da minha mãe perguntou se eu queria assistir o parto. E eu fui assistir o parto da minha mãe. Então eu assisti o parto do meu irmão caçula. E ali eu decidi que eu ia fazer ginecologia e obstetrícia. Não acredito. Que legal. Você já não tinha ainda entrado na medicina, mas a especialidade era clara para você já. Na verdade, o dia que meu irmão nasceu, foi dia 29 de janeiro, foi o dia que saiu a lista que eu tinha passado na faculdade. Nossa, que história. Então, foi assim, muito, muito legal. Porque eu descobri que eu passei na faculdade, meu irmão nasceu, e ali eu falei, eu quero fazer ginecologia. Então você não teve dúvida durante a faculdade? Você realmente já tinha isso bem claro? Muito traçado para mim. No entanto que a faculdade inteira eu fiz, mas assim, no 4º ano eu já fui fazer estágio em maternidade. No 5º ano eu mudei, eu fiz um concurso para ser estagiária numa outra maternidade. Quando eu fui para prestar residência, eu estudei muito porque eu queria passar no HC, na residência de ginecologia e obstetrícia. Então, tinha muito claro isso pra mim. Que demais. E eu entrei na faculdade, fiz a faculdade inteira pensando na ginecologia e obstetrícia, fiz a residência, e aí depois da residência, eu me tornei uma ginecologista que não tinha filho, mas que estava no início de carreira e que fazia muito obstetrícia. Então, assim, o meu foco naquele momento, eu tinha muita obstetrícia como principal A sua escolha naquele a minha momento escolha de naquele carreira. momento de carreira foi a obstetrícia. E quando eu abri o consultório, que eu voltei para São José dos Campos e que eu abri o consultório,
eu tava grávida do meu primeiro filho. Seu primeiro filho tem quantos anos? 21 anos. Eu acho que foi naquela época que eu lembro que você tinha acabado de ter o seu filho. Eu abri o consultório em janeiro e ele nasceu em abril. Nossa. Então, eu comecei a atender o consultório grávida, tive ele, voltei muito rápido a atender, porque eu estava em início de carreira. Eu dava plantão aqui em São José em vários hospitais, então eu dava plantão na Vila Industrial, no Antoninho, um monte de hospital. Consultório de convênio. Consultório de convênio. Então eu fazia consultório de convênio com muito atendimento e eu queria ficar conhecida. Então o que eu fiz? Aonde eu pude entrar em São José, eu entrei. Então em todos os hospitais eu fui atrás, batia na porta do coordenador, pedia para dar plantão e eles me ofereciam o quê? Plantão de sábado, de domingo. E eu tinha que voltar, é o que tem. E eu tinha que voltar a atender depois que eu tivesse meu filho, depois de um mês. Então eu voltei a dar plantão, meu menino tinha um mês. Nossa. E foi quando eu comecei a adquirir nome. Sim. Na cidade. Então eu atendia todos os convênios na cidade, todos. Até os mais populares, até os melhores, atendia tudo e atendia da mesma maneira que eu atendo hoje. Então, sempre olhando a minha paciente, querendo o melhor para ela. Só que naquela fase, eu atendia bastante obstetrícia. E eu acredito muito na fase que eu estava. Eu estava gestante, tive meu filho, atendi a obstetrícia. Então, era uma fase que eu falo que eu era uma obstetra antes de ter filho e depois de ter filho. Porque a experiência que você passa, a experiência como vida te faz uma médica diferente naquela situação. Você, naquela situação, era a sua persona. Como você é hoje. Né? E é exatamente isso. isso. E eu vejo exatamente isso. Porque assim, naquele momento eu era obstetra, eu tive 2 partos normais. E aí as pacientes me procuravam porque elas queriam ter parto normal. Eu era referência e fui referência em São José para parto normal. Sim. Então, eu fazia parto, esperava quando Doutora, a paciente queria. você já tem noção quantas mães você já impactou? Você tem noção? Sabe? Na verdade, eu fiz um cálculo por cima, Sim. em termos de número de partos que eu fiz. Em torno de 5.000. Nossa, gente. Então, assim, hoje eu encontro mulheres que falam: você fez o parto do meu filho há 16 anos atrás. É muito legal. Há 20 anos atrás. E vou te dizer, assim, quando você falou que você era referência em parto normal, porque você tinha aquela questão da disponibilidade, e isso para a mulher é muito importante. Você, lógico que você não vai lembrar, porque faz muito tempo, mas a minha bolsa estourou à 00:30, e eu te liguei de madrugada, e aí você foi, e o meu filho nasceu às 4 horas da manhã. Então, isso marca muito a vida da paciente, da mulher, né? Então, é muito assim, se para pra pensar, é muito louco, né? O quantas pessoas você ajudou e impactou nesse sentido. E isso você hoje faz muito mais até. Com uma outra fase de vida, né? A gente vai falar sobre essa transição. Mas parar para pensar nisso é muito gratificante, né? No mínimo, né? E eu, na verdade, nessa fase que eu era obstetra e tinha toda a disponibilidade, e realmente, para mim, era assim, não tinha. Qualquer dia era dia, eu sabia disso. Porque se eu coloquei para minha paciente que o parto dela seria o melhor, independente de ser normal ou cesárea, o que seria melhor para ela e para o bebê, era o parto que fosse melhor para ela e para o bebê. Não sabia a hora, não sabia o dia, não sabia se era... Eu fiz parto em Ano Novo, fiz parto em Natal, fiz parto no dia do meu aniversário. Com um bebezinho pequeno. Com um bebê pequeno. Então, assim, era uma dedicação mesmo que eu tinha, que eu queria o melhor para minha paciente e pro parto dela. E até uma curiosidade agora, quem que era seu suporte? Então, eu tinha, assim, sempre foi, assim, eu tinha o Urbano, era o ginecologista que trabalhava comigo. Não, eu digo suporte em casa. Em casa? Porque assim, tinha que ter, né? Eu tinha uma babá 24 horas. Porque, gente... Então, assim,
Eu tinha, assim, alguém que ficava de sobreaviso pra mim, caso eu não estivesse aqui. Tá. Eu sempre procurava, se eu tinha gestante pra nascer, eu não viajava pra muito longe. Eu sempre viajava perto a ponto de ter que voltar, se precisar voltar. Então os meninos Nossa, até meu falam: Deus. nossa, mãe, a gente cansou de voltar da praia, voltar de São Paulo, voltar de Campos do Jordão. A gente tava em qualquer lugar. Então, a gente ia pra Campos, ia pra praia, ia pra algum lugar, porque se acontecesse alguma coisa, eu pegava eles de madrugada, punha no carro, meu Ai, meu marido, Deus. tudo, a gente vinha embora. Então isso era uma coisa. E aí eu tinha, meu marido trabalhava em São Paulo, então eu ficava sozinha com os meninos e eu precisava de um suporte. Então eu tinha uma babá que ficava comigo 24 horas, para se eu pudesse sair, e ela ficava e tomava conta dos meninos. Então sempre foi dessa maneira. Sim. E É, um trabalho árduo por quanto tempo? 20 anos. Nossa, 20 anos? Não, 20 peraí. anos. Pera, a gente já tá atropelando as coisas. Essa pegada de consultório, tal, de obstetrícia, 20 anos? A obstetrícia ficou na minha vida profissional 20 anos. Só que assim, eu deixei, depois de 4, 5 anos que eu estava nessa pegada do consultório, da obstetrícia, eu deixei os plantões. Então, o primeiro passo na minha carreira de evolução foi, primeiro de tudo, largar os plantões. Perfeito. Então, eu pensei, o que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida, as crianças, para dar mais assistência para as crianças. Eu saí de todos os plantões. Isso foi antes de nascer o meu segundo filho. Quando nasceu o meu segundo filho, eu continuei atendendo muito convênio e eu fazia ainda muito parto. Há 10 anos atrás, então depois de 10 anos de consultório, eu falei, eu tenho que priorizar os convênios melhores e o meu consultório Melhorar mais seu particular. ticket. Melhorar o ticket. Foi quando eu saí dos convênios que pagavam menos, né? Fiquei com convênios que pagavam um pouco mais e particular. E aí, o que eu fazia? Eu pegava sempre um período e deixava só para consulta particular. Ai, gente, escutem isso. Porque é o que eu sempre falo. Porque você tinha que validar se você tinha pacientes particulares, né? Exatamente. Para saber em que momento eu poderia deixar de atender os convênios. Perfeito. Então, assim, qual que era a minha ideia? Eu sempre colocava um período, preencher esse período, eu aumentava mais. Isso. Preencher esse período, eu aumentava mais. Uhum. E aí chegou um momento onde eu atendia mais ou menos 50% de paciente particular. Foi nesse momento onde, quando eu vi que as pacientes particulares estavam sem horário, eu falei, tá um momento de eu largar os convênios. Então isso tem 10 anos. 10 anos. Então faz 10 anos que eu não atendo mais convênio. Uhum. Você Então foi fazendo essa eu transição. fiz essa transição. E nessa transição, o que eu fiz? E foi difícil para você? Ou você não foi assim, tão complicado assim? Não foi Você tão tomou essa complicado, decisão. eu tomei essa decisão. Claro que é uma decisão que para todos os médicos dá uma insegurança. Uhum. Então hoje eu tenho até conversado com algumas médicas para orientar mais ou menos isso, como que é feito, como que não é feito. Elas têm medo, né? A gente sempre Coragem falta. o que eu vejo que assim, empreender dá medo. Sim, mas eu também acho que falta, às vezes, acreditar no potencial, sabe? Porque, assim, abrir agenda de particular, e se você ficar ansioso, você fazer ações para que você, né, capte pacientes. Então, empreender realmente, a gente fala que requer muita coragem. Mas também tem a questão de valorizar o trabalho. Você fez o quê? Você buscou valorizar a sua carreira, o seu tempo, a sua dedicação, o seu estudo. E vamos parar para pensar. 10 anos nessa pegada de bombando de agenda lotada, plantão, depois parto. Você tinha que fazer um planejamento, mesmo que você não tivesse feito planejamento, mas você tinha que fazer algo para melhorar. E, doutora, hoje, profissionais que têm 20, 25, 30 anos de carreira ainda não fizeram isso. É muito legal você compartilhar, porque assim, não tem por que não fazer isso. Você está buscando qualidade de vida
pra você. Você vai trabalhar desse jeito, nessa pegada pra sempre? Até porque claro que o que eu falo, pega uma pessoa com 20 anos, vai pra balada, e uma de 50 que vai pra balada. No dia seguinte, a de 50 tá podre. E hoje eu penso, de todas as madrugadas que eu acordava, de todos os plantões que eu dei, hoje a gente não consegue. Eu não conseguiria mais, né? Eu acho que tudo tem sua fase. Sim. Mas essa transição pra mim deu um certo medinho, mas eu acreditava em mim. Uhum. Sempre acreditei. Uhum. Sempre acreditei e sempre acreditei desde a época da faculdade. Eu sempre falei, eu vou passar na faculdade, quando eu for para residência, eu vou passar na residência, vou passar no título de especialista, vou abrir consultório. Então sempre eu acreditei muito. E aí quando foi para largar os convênios, eu falei, eu vou largar. E aqui como que eu fiz a fidelização da paciente do convênio? Eu cobrava a particular, a paciente que vai marcar como particular, primeira vez comigo, ela pagava o valor, e aquela que já era minha paciente e que eu atendi ela por convênio, eu cobrava um pouco mais barato. Porque você não queria perder né, todo o histórico que você tinha ali com essa paciente. Que depois, de uma certa forma, você até iguala isso, né? Na verdade, hoje é igual. Uhum. Então, a paciente, hoje, não tenho mais aquela paciente que foi minha do convênio e que paga menos do que a paciente que entrou para mim em particular. Uhum. Hoje, o preço da consulta é igual. Mas eu fui igualando. Sim, né? Você foi migrando isso. E como que era para você o aumentar a consulta? Porque, de verdade, eu tenho médicos que têm lá R$ 300 a vida inteira. Você sabe, né, que tem isso, R$ 400 a vida inteira. Vai aumentar, nossa, mas eu vou aumentar para 450. A gente nem chegou nessa parte ainda, mas assim, o que você vê? Você foi aumentando, como que foi esse aumento? O que você sentiu? Porque às vezes fica anos sem aumentar, né? O que eu senti? Quando eu larguei os convênios e que eu cobrava o valor particular da paciente e o valor menor da paciente que era minha, a gente tem que pensar assim, quanto que a paciente está esperando e quanto que tem de lista de espera. Porque assim, se a paciente que está esperando, e ela tá com uma lista, eu tô com uma lista de espera, que ela só vai ter consulta para daqui 3 meses, 4 meses, é o momento de aumentar. Porque a paciente, hoje eu tenho essa dificuldade, porque assim, minha agenda é lotada, mesmo eu aumentando o valor da consulta, continua lotada, então assim, a gente não tem que ter medo disso, porque a paciente... valorização do seu trabalho, né, Isso. doutora? E o quanto você entrega para o paciente, né? E aí, quanto mais você entrega, mais você pode cobrar. Porque você estuda. Hoje eu me atualizo. Cada curso que eu vou é um valor alto que eu pago. Uhum. Eu me dedico Altíssimo. a dar aula na pós-graduação, a cursos, a ser speaker. Então, isso cria um poder, uma autoridade Sim. para mim, que ao mesmo tempo eu posso refletir isso no valor da minha consulta. Claro. E a gente não tem que ter medo. Claro que assim, no começo você vai cobrar um valor menor, mas esse valor não tem que ser estático. Exato. A gente tem que ir aumentando conforme a demanda vai exigindo nossa. Hoje, se eu quiser marcar consulta com a doutora Juliana, eu tenho horário para quando? Primeira vez? É verdade. Se for a primeira vez, não tem horário para esse ano. E nós estamos em março. E eu Então, aumentei doutora, 50% o valor isso da é consulta muito esse legal, ano. porque assim, é mostrar que é possível você valorizar o seu trabalho como médico, que você tem sim como chegar. É lógico que é o que eu estava até conversando com a doutora antes. É lógico que existe um tempo de carreira, né? Sim. Isso foi construído. E aí é um problema, porque as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? Eu já quero começar a cobrar tanto, eu já quero ter esse retorno. Você tem toda uma história que você está compartilhando aqui por trás, que é uma história que também é uma história de muito trabalho para você chegar aonde você está agora. Muito, porque eu vejo que eu fui construindo o meu nome. Exato. Né? Então faz 20 anos, 22 anos que eu tenho consultório aqui em São José, e eu fui construindo o meu nome nesses 22 anos. Sim, e você foi lá, bateu nos hospitais, fez aí todos os seus plantões aí. Então, assim, tem uma história por trás que a gente não pode desconsiderar.
Porque quando você busca esse imediatismo, também a gente não pode negligenciar essa parte, né? E uma Não tem coisa que como. eu faço, que eu falo, e até na transição, quando eu larguei a obstetrícia, que foi aí um outro passo, É porque a verdade. partir do momento que eu deixei de atender convênio, eu atendia só particular, mas eu atendia a obstetrícia ainda. Sim. Mas eu tinha sempre na minha cabeça, e eu acho que a gente tem sempre que ter aonde você quer chegar, né? Então, assim, não pode se acomodar Uhum. a falar, ai, tá bom assim, ai, tô ganhando isso, ai, tá bom desse jeito. Não, a gente tem que crescer. E eu acredito que o crescimento faz parte do nosso entusiasmo para você ser cada dia melhor. Sim. Porque a pessoa que tá. Entusiasmo e inquietude, os É, dois juntos, né? Porque você é muito inquieta, senão você não estaria onde você está hoje. e a pessoa que é acomodada, ela tá acomodada, que para ela tá bom daquele jeito. Ela não é entusiasta, ela não cresce. E a pessoa reflete isso nela. Sim. Porque a pessoa não quer ser atendida por alguém que não tem entusiasmo naquilo que ela está fazendo. Exato, porque já caiu na rotina, já não entrega aquilo como entregava, né? E doutora, como foi essa transição? Estou atendendo particulares agora, obstetrícia, mas você sabia já onde você queria chegar? Ah, Na tá. verdade, a Porque você aqui foi bem transição pioneira nessa área, né, doutora? foi. Na verdade, eu tenho certeza que eu fui pioneira e eu abri portas muito para parto normal e parto humanizado. Abri portas em hospitais que aí eu montei até a sala de parto Olha, humanizado. Então, eu fui pioneira mesmo. Eu acho que abri grandes portas. E eu gostava muito da obstetrícia. E gosto até hoje da uhum, obstetrícia. A obstetrícia, para mim, é uma paixão da minha vida, né? sim. Só que chega um momento que a obstetrícia é cansativa, É, né? o exemplo que eu dei, eu sou uma paciente. Imagina milhares de É. pacientes, Eu gente. cheguei a fazer 8 partos por semana. Ó, Então era muita coisa, muito volume. E é cansativo. E eu tinha planejado para mim que com 50 anos eu ia parar a obstetrícia. Então esse era o meu planejamento. Eu tinha isso na minha cabeça, que com 50 anos eu ia parar a obstetrícia, que eu já tinha cumprido a minha meta da obstetrícia e do consultório. Então eu tinha esse planejamento para mim. nossa, que interessante. Só que aí entrou a pandemia. Uhum. A pandemia entrou em 2000 e eu tinha 46 anos. E aí na pandemia eu fiquei pensando, hoje eu tô aqui em casa, não posso sair, não posso viajar, não posso fazer nada praticamente por causa da pandemia. Vai acabar a pandemia e eu vou continuar Não, voltar à rotina. presa por causa da obstetrícia. Eu vou continuar não podendo Olha que viajar. Eu interessante. vou continuar não continuar ficando aonde eu tô, porque não vai ser a pandemia, mas vai ser a obstetrícia. E aí Te foi trouxe essa aí, reflexão. na pandemia, que eu decidi que eu ia parar. Então, em 2000, Nossa, eu doutora. decidi que eu não ia fazer mais obstetrícia. Que eu não ia pegar mais nenhuma gestante. Mas eu tinha um compromisso de todas aquelas gestantes que estavam comigo de terminar o pré-natal e o parto. Então, eu terminei as gestantes, não peguei mais nenhuma Que gestante. foi uma tomada de decisão, assim, pá, né? É. E o mais interessante, que eu antecipei, né? Era com 50, eu antecipei 4 anos, porque eu fiz 50 agora. Aham. Então, assim, eu antecipei minha decisão de parar a obstetrícia nesse tempo. E o mais legal também é que, quando eu decidi parar a obstetrícia, eu entrei na fase de transição menopausal. Então, eu era uma mulher de 40 a mais, que já tive os meus filhos, que não ia ter mais filhos, e que estava entrando numa fase de oscilação hormonal, e que as minhas pacientes junto comigo poderiam estar Nossa, junto. Então, por isso que eu falo, a minha vida e é o meu reflexo, o meu profissional é muito reflexo da minha vida. caramba. Então, a partir do momento que eu deixei de fazer Nossa, que obstetrícia, interessante, doutora. eu comecei a cuidar das mulheres 40 a mais. E eu comecei a fazer todos os cursos que envolvia a mulher 40 a mais, a saúde feminina
dessa mulher que estava entrando na transição menopausal e menopausa. E eu estava passando por isso. Nossa, que coisa. Aí foi aonde você já foi migrando para esse Pra nicho, esse né? nicho. Então, e as pacientes, eu acho que assim, é muito legal, porque as pacientes se conectam com você Total. daquilo que você é e elas se espelham muito. Demais. Então, elas querem muito, se eu estou estudando e minha vida, realmente, minha saúde feminina, 40 mais tá legal, elas querem também isso para elas. E você tem como falar isso para elas, não só como médica, né? É. Tipo, Como experiência, porque é o que eu sim. falo, eu sou uma obstetra antes de ter filho e depois, e hoje eu trato a mulher e eu sei o que é a onda de calor, eu sei onde a irritabilidade, o cansaço, a fadiga, né? Eu sei os sintomas porque elas passam. Sim. E aí você conecta. E Incrível a pessoa isso. conecta com Só você. que daí, vamos lá, veio a menopausa. Ó, Não, ainda não. ainda não, Kátia. Eu ainda acho que não. Ai, meu Deus. Veio a pandemia, você fez essa migração, mas você estava em que estrutura de consultório? Porque eu lembro que você não estava onde você está hoje, né? Qual que foi a minha transição? Quando eu abri consultório, eu abri um consultório pequeno, né? Eu tinha uma sala no Centro Médico São João. E aí, desse consultório, eu fui para uma casa de uma clínica multidisciplinar, que tinha cirurgia plástica, tinha uro, tinha dermato, tinha psicóloga nessa casa. E aí, eu fiquei nessa casa durante um tempo. Quando eu parei de atender convênios, foi nessa casa. E aí, eu continuei com a obstetrícia. E aí, dessa casa, eu quis sair para ter o meu próprio consultório. E aí eu fui para esse lugar que eu estou hoje, mas eu abri um consultório sozinha. Eu abri um consultório sozinha, uma sala, ali eu e a minha secretária. Sim. Mas era meu. Eu comprei, eu estava com a minha secretária, e aí eu fiquei ali, só eu. Quando surgiu a oportunidade de comprar mais uma sala, eu falei, eu vou comprar mais uma sala, porque eu preciso, e eu via que eu precisava possibilidade de aumentar. E aí foi quando a doutora Mariela, dermatologista, que também estava nessa casa comigo, resolveu ir para essa clínica, né, para esse prédio, e comprou uma sala no meu andar. Então ela foi para lá, comprou a sala do andar e falou: olha que legal, tem uma sala do seu lado, eu vou abrir um consultório do seu lado, vamos, né, ser colegas. Sim. E a gente montou o consultório, cada um tinha seu consultório, eu tinha o meu consultório e ela o consultório dela, e tava tudo certo. E ela veio me fazer uma proposta para mim de comprar um aparelho para estética juntas, para ser sócia. Fiquei meio assim, nunca empreendi. Eu tinha o meu consultório com a minha secretária ali. Sim. Comprei mais uma sala. Comprar um aparelho, né? Empreender. Fiquei pensando, falei, Mari, vamos fazer o seguinte? Vamos ser sócia na estética. A gente vai comprar não só esse aparelho. Vamos fazer tudo juntas. E ela topou. Então, ali eu acho que eu tive uma visão empreendedora. Sim. Que não fazia parte, que a gente não é formada para isso. Sim. A medicina não forma a gente para nem nada. Nada, só nada. Vai que vai. Nada. Mas eu falei, não, eu vou pensar como empreendedora. Eu agora não sou só Juliana ginecologista, né, médica, eu acho que a gente tem que empreender, porque a gente tem que pensar que a gente também tem que investir em algo que não dependa só do nosso trabalho. Isso. Né? Isso. Porque eu falo, se um dia ou outro eu quiser tirar umas férias, ou eu ficar doente, ou eu preciso ter uma renda que não dependa de mim. Perfeito. E aí foi quando a gente abriu a estética. Eu e a Mariela abrimos a estética junto e a gente comprou tudo.
junto. Comprou a sala, comprou todos os aparelhos. E a gente comprou e quis empreender, né? E ela também era crua no empreendedorismo, né? Mas, assim, tivemos maior força. Foram buscar, né, mais orientação Isso. também, porque esse é o momento aí, né? O Carlinhos, né, que é meu marido atual, né? Eu sou divorciada do pai dos meninos. Eu fui casada durante 13 anos. E eu me divorciei. Comecei a namorar o Carlinhos. E faz 10 anos que eu tô com ele. E ele é empresário. Ele é construtor. Ele tem uma construtora. E ele me deu muita força. Porque ele já tinha visão também de empreender. Ele te impulsionou para isso, Ele me impulsionou muito. Isso é sensacional. Porque... E impulsionou a Mari junto. Porque a Mari, né, ela é casada com um chefe, que tem a parte de empreendedorismo também, mas o Carlinhos é muito assim, tipo, não, arrisca. Arrisca porque vale a pena arriscar. Porque quem não arrisca, não tem o retorno. E ele provavelmente também te acompanhou nessa outra parte. Isso eu queria entender. Você foi, junto com a Mariela, vamos lá empreender, ter a clínica, mas também ter a parte estética. Mas que momento, doutora, que você começou a ter essa notoriedade de participar mais de palestra, de ser speaker? Isso foi antes ou não? Foi tudo depois dessa fase do consultório? Foi tudo depois. Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente resolveu montar e ser sócia e montou a clínica de estética, a Mariela já fazia muito a rede social. E eu era zero. Eu tinha seguidor porque as pessoas eram minhas pacientes que estavam ali e elas queriam me seguir. Sim, aquela coisa normal. Mas né? era assim, as minhas postagens era post físico que a agência fazia para mim. Eu punha muita coisa, algumas fotos pessoais, que era meu Instagram meio que das amigas e das pacientes. E a Mariela falou para mim, Juliana, você tem que fazer rede social, porque as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, conhecer a clínica, conhecer tudo. E eu falava, nossa, Mariela, eu não tenho nenhum perfil de rede social, nenhum. Eu não sei falar. Eu não sei. E ela falava, não, vai atrás e vai fazer. Aí eu falei, tá bom. E eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. E aí ela me levou para uma reunião com um estrategista de marketing e ele me desafiou. Eu acho que ele, não sei se ele me conhecia, mas ele falou, eu trabalho assim e eu só vou pegar você como cliente se você fizer aquilo que eu tô falando, porque senão eu nem quero você como cliente. Você vai se comprometer? Você vai fazer? Eu falei, vou fazer esse negócio. E aí, esse desafio para mim era um desafio, porque para mim era algo muito fora do que eu fazia. Sim. E eu comecei a fazer. Então, assim, comecei a fazer... Não desafio, doutora. Não desafio. Me desafiou, já era. E aí eu comecei a fazer. E hoje é muito natural para você, né? Muito. E hoje você se conecta de uma forma enorme, assim, com as pessoas, né? Essa notoriedade te trouxe outras oportunidades, então? Muito. Porque a internet é sem fim, né, doutora? Porque essa notoriedade, autoridade da internet me fez ser mais conhecida no mundo médico, no mundo das seguidoras. Então, hoje, eu cresci. Eu tinha 5 mil seguidores, né? Nessa época. Isso há 3 anos atrás. Eu tinha 5 mil seguidores e comecei a fazer. E fui crescendo. E fui crescendo até meio que inesperadamente. Para mim, me assustou um pouco no começo. Eu falava, gente, né? Como assim? E aí, mas te assusta um pouco. Impulsiona também, né? Porque é um esforço. Né? É um esforço. É uma dedicação de tempo. E é um trabalho. Porque você tem que colocar isso como horas de trabalho que você está trabalhando. Perfeito. Então, a dedicação que você dá para a rede social, para a internet... É uma dedicação uma dedicação de trabalho. De tempo. De tempo. De gestão. Né? De marketing. Mas que faz muito... E as pessoas falam, eu não tenho tempo.
E hoje eu tava conversando com uma médica, ela falou, ai, na hora que eu termino de atender, eu falo, ai, não vou gravar hoje, tô cansada, não sei o quê. Ela tem que colocar isso como um atendimento, Isso. porque a, o que vai refletir para ela depois vai valer a pena ela ter até atendido menos nesse dia. Então, se ela não tem tempo, desmarca, não marca as 2 últimas pacientes. A princípio, você fala, não, mas são 2 consultas a menos que eu vou atender, eu vou ganhar menos. Uhum. Nesse tempo, ela grava, porque o que vai refletir e vai aumentar em termos de procura, autoridade para ela, vai ser muito maior do que essas 2 É pacientes que ela muito deixou de legal. atender. É muito legal você compartilhar isso. Gestão de tempo na carreira médica. Porque, assim, quando você fala isso, você tá falando da sua rotina médica. Você atende os pacientes também. E atende pra caramba, né, doutora? Você tem hoje uma clínica enorme, com vários funcionários. E mesmo assim, você também tem seus compromissos pessoais. E mesmo assim, você grava, né? Então, o seu tempo, ele custa muito dinheiro. E você ainda, hoje, no patamar que você tá, né? Você sabe o valor que tem o seu tempo. Então, vale a pena você parar para gravar? Vale Vale muito, muito, né? Vale a muito, pena você parar para fazer reunião com a sua equipe? muito. E assim, treinar a equipe vale muito a pena. Uhum. Parar uma tarde inteira para fazer treinamento da equipe, eu deixo de atender, deixo. Mas a excelência da equipe vai me trazer muito mais paciente com ticket maior, porque eu vou ter uma equipe de excelência, do que eu não me preocupar com esse treinamento. Sim. Então, A comunicação, né? Porque assim, a clínica de vocês é um reflexo de vocês como pessoa. E aí entra muito essa parte de o médico, ele muitas vezes ele não vê valor nem em contratar uma pessoa a mais, uma secretária a mais, muito menos sentar e fazer uma reunião para ver como que tá o dia a dia ali. Então é muito legal você compartilhar, doutora, porque às vezes as pessoas elas só enxergam a vitrine. Elas não enxergam que sim, a doutora para, não só para gravar, mas ela para ouvir a equipe dela, ela para analisar os números dela. E se ela não fizer isso, ela não tem o resultado que ela tem, porque né? assim, reunião, a gente tem reunião com o financeiro, tem reunião com a gestão, tem reunião com o marketing, tem reunião só com a equipe. Porque a gente tem que escutar delas o que elas também têm para falar para a gente. E isso refletir o que a gente pode modificar. Então, Exato. faz muito. Assim, é uma diferença enorme. Sim. É uma diferença absurda o treinamento da equipe como um todo. Né? Então, E parar para pensar que assim, doutora Juliana e hoje doutora Mariela também tá junto, e vocês têm 14 meninas. São 14 pessoas ali para 2 médicas. Aí o pessoal ainda pensa, né? Nossa, mas como assim? Aí entra o seu olhar empreendedor de ter outros serviços, de agregar com outras coisas que não dependam do seu atendimento e de você investir em pessoas e crescer. porque muito médico pensa em reduzir custo. Tipo assim, não vou contratar mais uma secretária, vai aumentar meu custo. Uhum. Mas o quanto vai trazer pacientes melhores para você, Sim. né? Não vou pôr isso na clínica, né? Porque a castanha vai custar mais X do meu. E o quanto que isso vai trazer uma experiência melhor para sua cliente e ela vai ter vontade de voltar. Sim. Porque a gente hoje tem pacientes lá, clientes lá, que querem voltar. E elas querem estar toda semana na clínica. Porque é uma sensação de experiência para ela muito boa. Sim. Tem paciente que vai lá, às vezes, só para dar um oi pra gente, tomar um cafezinho. Porque elas se sentem bem na clínica, porque é esse tratamento. Sim. Né? Então, a gente não pensa, hoje a gente não pensa em custo. A gente, claro que pensa, né? Claro A gente não que pode. analisa. A gente tem que ter essa análise. Análise. Mas a gente não deixa de fazer alguma coisa se a gente vê que é possível, mesmo que o custo aumente. E teve uma fase que a doutora Juliana não dedicava tempo para gestão, que a doutora Juliana não sabia direito quanto ela ganhava, ou ela, como você já falou,
não fazia nada de marketing. Então, você passou por isso. Qua- Quando eu me tornei mais empreendedora e a gente se tornou sócia, nessa época que eu implementei gestão, e a gente implementou gestão, financeiro, marketing, essa época eu não tinha ideia de quanto eu ganhava. Eu sabia que eu ganhava, que eu gastava, que sobrava um pouco e que eu Vivia bem. vivia bem. Uhum. Mas eu não tinha ideia e a gente não tem educação financeira. A gente não sabe quanto que é saudável para uma empresa naquela época. Hoje eu sei, Sim. mas naquela época, quanto que é saudável para uma empresa de porcentagem que a gente tem que ter com o pessoal, de marketing, de insumo, de nada, a gente não sabia nada. Sim. Então, as primeiras reuniões com o financeiro demorava muito, porque a gente não sabia a planilha, a gente não tinha conhecimento nenhum. E aí ela ia explicando, né? A financeira ia explicando pra gente, passo a passo do DRE. E aí a gente olhava assim com uma cara meio que tipo, que é isso? Que hoje a reunião dura, tipo, é esse, o relatório é esse. É assim então, mesmo. o insumo só precisa reduzir aqui um pouquinho, precisa aumentar aqui. Dá para investir um pouquinho mais no marketing ou não? Então, assim, a gente hoje sabe muito. Hoje você faz uma análise estratégica. Antes vocês eram operacionais. Né? Ai, deixa eu descobrir esse número, como que eu faço isso hoje? Não. Hoje vocês analisam. E conseguem fazer planos de crescimento porque vocês têm os números na mão, né? Exatamente. Então, no entanto, que a gente cresceu depois da estética com os injetáveis. É verdade, a outra frente. Que é a outra frente, porque primeiro que a gente abriu a estética. Então, a estética, quando a gente abriu, que a gente se tornou sócia e a gente investiu na estética, nós duas juntas, em seguida, depois de menos de um ano, a gente falou, vamos abrir a parte dos injetáveis, que a gente via que fazia bem para nossa paciente, que a gente poderia oferecer para ela, melhor qualidade de vida, bem-estar, saúde com os injetáveis, e ao mesmo tempo a gente não precisaria também estar na clínica, né? Então a estética e os injetáveis são duas unidades de negócio dentro da nossa clínica que não depende da gente estar. Sim, e que agrega demais para os seus pacientes. Porque eu falo para a Mari, a gente trabalha muito com isso. A gente quer oferecer tudo para nossa paciente ficar ali, né? E o que a gente pode melhorar para ela? Então, a parte estética, dermatológica, ginecológica, os injetáveis. A gente sabia que isso era muito legal, né? Eu comecei a fazer injetável na pandemia para os meus pais. Em casa. Porque eu comecei a fazer... Na pandemia, foi o momento que eu comecei a fazer muito curso. Eu fiz curso, eu falei, o que a mulher hoje precisa? Emagrecimento. Eu falo que de cada 10 mulheres, 11 querem emagrecer. Então, eu vou atrás de alguma coisa de emagrecimento. Porque as mulheres querem emagrecer. Então, eu fui atrás e fiz curso de emagrecimento. Fiz uma pós-graduação em emagrecimento. Para tratar a mulher e saber emagrecer essa mulher. Reposição hormonal, injetáveis, fiz o curso. E aí, aonde eu vou aplicar? Estava na pandemia. Eu falei, eu vou aplicar em casa. Nos meus pais, nos meninos, no marido, em mim. Eu mesmo fazia em mim. E aí eu via o quanto era legal. O quanto meus pais melhoravam, o quanto melhorava nosso bem-estar. E eu falei, é muito legal. Eu preciso oferecer isso que eu tô tendo de experiência em casa para as minhas pacientes. Ai, que legal. Então, foi quando eu abri uma salinha de injetável, onde tinham 2 poltronas. Então, contratei a enfermeira, 2 poltronas, uma salinha que a gente alugava do lado da clínica. E aí, cresceu. Então, e aí, depois a gente comprou outra sala. Então, hoje nós temos, eu e a Mariela, 6 salas no prédio. E a gente colocou 6 poltronas nessa sala de injetáveis. E então, vai a nossa colocar sala de mais em breve. Por quê? Porque aí eu via o quanto eu poderia oferecer uma coisa que foi legal para minha família. Sim. O quanto seria legal para as pacientes. Sim, então, é a vivência minha. Se eu tivesse tido uma experiência ruim, eu com certeza não ia colocar.
Sim. né? Porque a gente pensa que o dinheiro é um reflexo, mas não é o primeiro. Uhum. Não é aquilo que a gente motiva nós a colocar algo na clínica. Sim, A sim. gente coloca alguma coisa na clínica que a gente tem Que faça muito certeza sentido. que faça muito sentido, que aquilo vai agregar para a saúde da nossa paciente. Incrível. E doutora, tem o Instituto GEA, né? Com a parte digitável, tem a parte estética, vocês duas. Mas você falou que quando fez a transição, você pensou, por exemplo, o que você queria, né? Só que pensar o que você quer, muitas vezes muda esse pensamento, porque você vai vivendo experiências diferentes ao longo, né, do tempo. E hoje você já tem a sua clínica que só está crescendo, você já tem esse nicho, né? Mas e as outras partes? É algo que eu enxergo em você, e aí você vai me dizer, né, se eu tô certa, mas eu enxergo que você gosta tanto quanto, que é essa parte mais institucional, né? E isso também é uma outra frente hoje que você É. atua forte? Assim, a clínica está montada e eu acho que, assim, hoje eu vejo que foi até além do que eu pensei. Então, cresceu muito rápido. A gente investiu e até nos surpreendemos com quanto foi legal e quanto melhorou e quanto a clínica cresceu de Uhum. funcionárias. Imagina, era eu e minha secretária, hoje temos uma equipe de 14 funcionários, eu e a Mariela, 16, mais aí o terceirizado da limpeza. Mas hoje eu penso, qual que é a minha visão e hoje, o que a gente pensa em futuro, né? Primeiro que, assim, eu gosto muito de ajudar outras clínicas, outros médicos a terem sucesso. Porque eu acho que o sucesso a gente precisa não ter só pra Não, gente. a gente não faz nada sozinho, né? A gente quer muito que outras pessoas Sim. se espelhem na gente e queiram crescer como a gente. Porque cada um tem o seu jeitinho de fazer, Exatamente. né? E a gente não tem receio nenhum de pensar em outras frentes de clínicas que queiram ter essa experiência e esse aprendizado com a gente. Então, eu acredito muito que talvez o futuro seja esse, Uhum. da gente ajudar essas outras clínicas, de ter uma frente de alguma coisa de ensino. Uhum. Então, hoje eu falo que eu ensino, eu sou professora de um módulo de pós-graduação para ensinar os médicos na ginecologia regenerativa. Eu Uhum. sou speaker de uma empresa de implantes absorvíveis. Dou aula numa outra mentoria. Então, hoje eu faço hands-on para os médicos que vêm de fora para passar dia na clínica, para eles verem a clínica e aprenderem como que a gente faz todas as coisas na clínica. Então, eu tenho um esquema de fellow, Uhum. onde o médico fica 3 dias aqui comigo, vivenciando a clínica como um todo e o meu atendimento. E eu tenho um esquema de hands-on, onde o médico vem passar um dia para aprender só implante. Então, eu tenho essas duas, o fellow e o Legal. hands-on. Mas também a gente tem pensado muito a montar algo que consiga unir a clínica. O que a nossa clínica tem hoje? Gestão, financeiro, tudo. O médico que quer ter uma clínica igual, né? Então, vamos montar algo que replique a nossa clínica, né? Sim, Então, sim, essa talvez seja a nossa meta sim. atualmente. É, por isso que a gente está com você. Ó, o spoiler. Olha o spoiler. Tem um spoiler. Mas Sim. realmente, assim, é porque quando você une a gestão e a medicina e essa vivência, essa experiência, faz toda a diferença. Porque, né, doutora, é uma coisa que se agrega. O médico, é lógico que ele precisa dessa parte técnica, mas ele ter alguém ali que já vivenciou essa trajetória, para ele entender, ele ter essa reciprocidade, faz muita diferença, né? É. E para mim, eu como da gestão, eu morro de orgulho quando eu tenho isso. Quando eu falo, olha, a gente tem que fazer reunião, ai, a gente já faz reunião. Olha, a gente tem que trabalhar marketing, ai, já estou muito bem no marketing.
o trabalho é mais curto e muito mais efetivo. Só que, infelizmente, não é essa a realidade. Então, ter profissionais como você, como a doutora Mariela, nessa frente, é mostrar que eu sou um exemplo, né? A gente tem o caminho, mas eu sou um exemplo. Porque é muito difícil, de verdade, a gente ter bons exemplos. Eu tenho muitos exemplos no sentido de dificuldade, de desafio, de não querer fazer reunião, de não dedicar tempo. Isso eu tenho, vários exemplos. Mas os exemplos de como você chegou a crescer a sua clínica são poucos. E é muito legal a história. É muito legal. Você vê que assim, tem um mundo de possibilidades. Então, que seja uma coisa realmente que agregue pro outro. Pro outro. E pro médico entender que ele não dá conta de tudo. Né? Não, então tem médico que quer fazer a gestão ele sozinho, quer fazer o marketing sozinho, quer fazer. Primeiro que o médico não consegue. Não. A gente não tem tempo para isso. Não dá. Não dá. E se faz, vai fazer errado. Então, assim, ter alguém de gestão que ajude você na clínica, ter alguém financeiro, alguém do marketing. Sim, isso é muito importante. Né? Muito, porque assim, são especialistas que fazem só isso. Então, por exemplo, você, Kátia, você lida com gestão o tempo todo. Então, quem é a pessoa mais capacitada para ajudar numa gestão da clínica? O próprio médico? Não. Você. Sim. Porque você vai conseguir, com seus olhos de gestora, saber o que dá certo e o que não dá certo. É você ter a parte técnica muito clara, assim como você tem, e é indiscutível, né? Então, e unir esses dois, assim, eu falo que daí não tem para ninguém. Porque não tem mesmo, né? E que a gente, doutora, consiga realmente levar aí, transformar muitas carreiras médicas e consultórios, porque a gente tem a técnica e tem a prática, né? Então, é realmente uma coisa que eu desejo e que eu sei que da mesma forma que eu, me brilha os olhos, porque é uma forma da gente impactar a vida de outras pessoas, no seu caso, não como um paciente, mas como um colega, e que você já vivenciou essa trajetória desse colega. Então, é tão incrível quanto, né? Eu falo que para mim mas para você também deve ser muito. E assim, ver os colegas crescendo é muito legal também. Porque não existe concorrência, não existe nada. A gente vê crescimento. E quanto de médico se sente frustrado, às vezes, com a medicina, porque não vê o reconhecimento de tudo aquilo que ele já estudou. Mas porque talvez ele não conseguiu fazer com que a clínica dele tivesse uma gestão financeira, tudo, Sim. E não ter sido reconhecido por conta disso. Então, Exato. Acho que assim, o médico, a medicina, o médico pode fazer a melhor medicina que for. Mas se ele não tiver todo esse suporte por trás dele. Ele precisa desse suporte. E assim, eu só vejo que assim, tudo bem que hoje eu demorei até para ver. Claro que assim, eu vejo uns médicos mais novos fazendo isso e isso é muito legal. Porque eu demorei praticamente 20 anos. Construí nesses 20 anos, e hoje eu sou quem sou por conta dos 20 anos de construção, mas essa estrutura de gestão financeira, não sei o quê, que talvez se eu tivesse começado há 10 anos atrás, tivesse melhor. Sim. Né? Então, os médicos que estão mais... eu acho que assim, não tem idade. Não tem Mesmo tempo. Os médicos mais velhos, eu acho que tem que ir atrás. Mas claro que os médicos mais novos, se puderem já ver isso, Sim. eles vão priorizar isso, né? Priorizar, assim, quero seguir essa carreira, principalmente do particular, ou de empreender, de ter meu consultório. Assim como você vai nos congressos, faz ótimos cursos, porque vocês são muito estudiosos. Vocês são muito estudiosos. Só que daí tem que estudar a gestão também, tanto quanto. Porque daí você vai conseguir atrelar os dois. E outra, não é você que vai executar muitas vezes. Não é mesmo. Você precisa exatamente de pessoas em volta de você, a sua equipe principalmente, porque são eles que vão te ajudar a construir seu sonho. Você não vai construir seu sonho sozinho de jeito nenhum. E eu falei até também, estava conversando sobre a questão da sua habilidade, né? Que eu gosto muito de falar disso. É assim, todo mundo tem uma habilidade mais forte, menos forte. Quando você identifica as suas habilidades também, você sabe que você pode ser melhor no financeiro,
talvez o seu marketing, como a gente conversou, você não tinha esse lado extrovertido do marketing desenvolvido, mas você viu que era importante e você desenvolveu e você está colhendo frutos disso hoje, né? Você poderia ter falado, não quero fazer vídeo, não quero desenvolver meu marketing. Pelo contrário, olha o que você colheu e está colhendo disso. Você não tinha essa habilidade inata e você desenvolveu. Então é entender o que é sua habilidade ou não e desenvolver por um motivo. Porque também a gente só faz esforço quando o bicho pega, que nem na pandemia. Você só fez essa mudança porque incomodou ali, você ficou, opa, peraí. Senão a gente não busca essa mudança, né, doutora? Eu fico até amanhã conversando com a doutora Juliana. Porque é muito. Não, verdade. Vai dar para fazer várias sessões com a doutora Juliana. Verdade, doutora. Porque, assim, é uma construção. E, assim, hoje você é referência, você sabe. E eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu fico fazendo uma reflexão de passado, assim. Então, eu acho muito legal. Eu lembro, quando eu entrava no seu consultório, como você me atendia pelo convênio. Então, agora, assim, como gestora mesmo, ver a sua evolução de carreira, para mim, é sensacional. De verdade, assim, parabéns, porque isso demandou muito esforço da sua parte. Eu tenho certeza absoluta. Não é um esforço, é muito esforço. Né? Eu vejo isso, eu me esforcei muito. Claro que eu acho que, assim, tem uma coisa muito minha, muito forte de querer, né? Eu sempre pus isso, eu falo que não me desafie que eu vou. Mas e eu gosto muito de ser exemplo também para os outros médicos, né? E isso me deixa muito feliz. Então, eu tenho algumas médicas que falam: Nossa, Juliana, eu quero ser você quando daqui 10 anos, eu quero ser você. E isso eu fico muito feliz, né? Então, É porque gratificante demais, é um propósito de vida, doutora. é, Então, assim, do mesmo jeito que claramente eu vejo que você fala de uma maneira que seu olho brilha, é a mesma coisa comigo, assim, a gente tem um propósito. E isso que nos conectou, para falar a verdade, né? Desde o primeiro dia. Isso é uma coisa que nos conectou. Você ter o seu propósito, eu ter o meu, mas no final a gente quer ajudar, de fato, essas pessoas com o conhecimento que a gente adquiriu e está adquirindo ao longo da carreira, né? exatamente. E isso é sensacional. Nossa, E a muito gente legal. muda vidas, né? Muda, doutora. Você, Muda então, vidas. não tem nem o que falar. Médica, 25 anos, toda essa história. Para refletir. Nossa, se você parar para refletir, é um impacto social absurdo. Muito. Né? E hoje eu vejo como eu posso mudar, não tenho mais gestante, mas como as mulheres, eu posso mudar a vida das mulheres. Mudar o absurdamente. futuro delas, a qualidade de vida. Eu atendo pacientes todos os dias no consultório, falando assim, quando eu volto, eu falo: Você mudou a minha vida, você salvou meu casamento, você... Sabe assim, Isso quanto é legal e gratificante de a pessoa ter entrado no primeiro dia no seu consultório, na menopausa, mal, deprimida, irritada, não sei o quê. E depois, quando volta, eu abro a porta, ela tá com um sorriso absurdo e te agradecendo, né? Não tem preço. Então, isso é muito legal. Não tem preço. Ó, agora a gente vai pro finalzinho. Vamos lá. Ai, essa parte, meu Deus. Ai, ai, ai. Primeiro, estamos no quadro Faça uma pergunta para mim. Faça uma pergunta para mim, doutora. Fazer uma pergunta pra você? Perdão. Oh, meu Deus do céu! Hoje. Nossa, ela foi muito rápida, gente. Então, eu vou fazer uma Você viu a pergunta. dificuldade de fazer a pergunta pra mim? Eu vou falar. E vou fazer uma pergunta pra você. Hoje, o que você pode me agregar na minha vida profissional como gestora, já que você tá aqui comigo no podcast? O quanto a gente pode ainda crescer juntos e quanto você pode me agregar nisso? Primeiro eu quero te contar uma coisa. O dia que eu fui encontrar com você, primeira vez que vocês me chamaram, eu falei pra minha mãe que eu ia te encontrar e que eu tava muito feliz de te encontrar, porque você tinha feito parte do meu filho e porque eu vi uma evolução na sua carreira. E eu falei pra minha mãe, eu vou fazer ela voar mais do que ela já voou. Juro. E a minha mãe falou pra mim, eu tenho certeza disso. Enfim, você sabe que eu perdi minha mãe e o que aconteceu.
E estar com você aqui hoje para mim é gratificante, porque assim, eu tenho uma admiração por você, muito mais do que como ginecologista, mas como mulher, como guerreira. Então essa referência, porque assim, doutora, é, a gente, pra gente chegar onde a gente chegou, existe um caminho muito árduo. Então eu queria te contar isso, porque você acho que nunca ia saber disso, né? E agora, quando você está me perguntando o que, que eu posso agregar para você, eu não só posso, como eu vou agregar muito, porque eu acredito muito nesse elo de gestão e medicina. E você tem um propósito de ajudar outras pessoas, assim como eu. Então, eu não vejo limites para a gente impactar outros profissionais, e isso é um compromisso, porque eu tenho esse compromisso como carreira, como propósito de vida. E estar com uma pessoa que é guerreira, muito além do que você já conquistou, e que tem o mesmo propósito que eu, é para mim, assim, é o que vai fazer a diferença. Então, você vai evoluir, com certeza, muito mais como empresária ao meu lado, porque eu tenho esse comprometimento como vida também, tá? E você já é um grande Oh. exemplo, mas eu tenho certeza que você não só vai evoluir, como você vai impactar muitas vidas junto comigo, se Deus quiser. Oh. Me fez emocionar. Porque eu sei o quanto aquele encontro e logo em seguida sua mãe faleceu. Então agora você me contando isso, que você falou e teve essa conversa com ela, me deixou muito emocionada. E você acha que você nunca ia imaginar isso. Não. E eu falei, não, eu vou contar. Não sabia que eu ia contar aqui, não, gente. Mas você me perguntou. Minha pergunta foi. E eu falei. E eu fui rápida na pergunta, hein? Falei. Assustadoramente rápida, que medo. Mas é verdade. E eu acho que você perguntou agora, enfim, eu acho isso, acredito nisso, tá? E assim, doutora, outra coisa que eu acho que é legal falar, eu fiz uma palestra em Fortaleza esses dias para 50 médicos. E eu contei a história, um pedacinho da minha mãe, porque eu queria levar para eles o quê? Perdi minha mãe em 20 dias. Eu tava vivendo uma vida normal e de repente. E eu acredito muito no que nós somos, como a gente pode ajudar o outro, mas como nós somos como pessoa. Então, muito além do profissional, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi. Então, de novo, com relação à sua pergunta, eu acho que é dar o nosso melhor e isso volta, doutora, de uma maneira sensacional. Você sabe disso, você faz isso todos os dias, né? Então, é isso. Você também me deixou emocionada. Perdi até o rumo aqui. Viu? Não, hoje tá difícil. Nossa Senhora. Vamos lá, gente. Terminar o podcast. Senão eu e a doutora Juliana vai sair daqui e me matar. 3 horas de podcast. Vamos lá. Eu vou falar uma frase e você vai responder primeiro para o seu paciente. Você vai falar assim para o paciente, doutora. Mulher, me escuta. Mulher, me escuta. Eu repito? Não, você vai continuar. Eu vou continuar o que você falar? Mulher, me escuta. Você pode ser cada dia melhor. Sua qualidade de vida depende não só de mim, mas de você. Então, tudo que eu passar para você hoje, tudo que eu propor para você, uma parte é minha. Mas a grande mudança da sua vida é você. Perfeito. Marido, me escuta. Meu ou da paciente? Da paciente. Nossos maridos. Marido, me escuta. Aqui, ó. Pode falar pro marido aqui, ó. Marido. Eu fiz um vídeo, assim, né? Mentira. Fiz. Foi sem querer agora, juro. Maridos e pros filhos. Fiz pros maridos e pros filhos. Maridos, me escuta. Entenda sua mulher em cada fase da vida dela. Nesse momento, como eu trato a mulher na menopausa, é uma fase de muitas mudanças que ela precisa do seu companheirismo e do seu apoio para ela nessa fase. Apoie sua mulher, entenda e vá atrás de informação do que é menopausa, do que é transição menopausal e como você pode ajudar. Não cobre ela. Ela está passando por uma das fases mais difíceis da vida dela. Muito bom, doutora. Esse recadinho é muito importante. Agora, para terminar, eu vou falar uma palavrinha e você vai responder, tá? Vamos lá. Medicina, doutora. Minha vida.
Doutora Juliana cinquentou. Na minha melhor versão. Peraí. Filhos. Amor incondicional. Gestão. Está junto com a medicina. Adorei. E mulher na menopausa. Desafio. Ai, gente, que medo do desafio. Eu adorei. Obrigada. Foi incrível. Foi incrível. Obrigada mesmo. Gente, obrigada. Não tem nem o que dizer. E que vem o próximo podcast que a gente vai, ó, arrasar. Bora! Eu Tchau. topo. Demorou. Tchau, obrigada.